Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, falando um pouquinho sobre a nova cara da política externa britânica, divulgada esses dias por Boris Johnson, primeiro-ministro do país. O relatório, apresentado pelo primeiro-ministro para o parlamento, pode ser traduzido como Reino Unido Global em uma era competitiva e basicamente estabelece algumas mudanças de direcionamento do Reino Unido diante do mundo que se avizinha. Um dos pontos mais importantes, que chamou a atenção de boa parte do mundo, foi o aumento do teto de armas nucleares, que atualmente está estabelecido em 180 ogivas nucleares e passaria, segundo esse relatório, para 260 ogivas, um aumento, portanto, de 45% na capacidade nuclear do Reino Unido. E chama atenção pelo fato de que reverte uma promessa feita pelo país no ano de 2010, que era de promover uma redução significativa do arsenal nuclear até meados dos anos de 2020. Conforme nos aproximamos, portanto, do prazo, o Reino Unido muda o seu direcionamento e estabelece não uma redução, mas sim um aumento. Curioso também é o fato de que o país que se levanta para criticar mais o Reino Unido é a Rússia, que possui mais de 9.000 ogivas nucleares. Mas, levando em conta os aspectos políticos, não é exatamente algo surpreendente, sobretudo se considerarmos que há uma rivalidade acirrada entre Rússia e Reino Unido, alimentada ao longo dos últimos anos, que teve como grande símbolo o envenenamento por Novichok, uma substância produzida ainda na época da União Soviética, contra Sergei Skripal e sua filha Yulia Skripal. Lembrando que eles eram agentes duplos e foram envenenados no Reino Unido, o que levou, de fato, a uma escalada de tensões muito intensa no ano de 2018. Não surpreende também, portanto, que nesse relatório britânico que fala sobre o aumento da quantidade de ogivas nucleares do país, eles jogam a responsabilidade exatamente sobre a Rússia, tratada pelo relatório de Boris Johnson como uma grande ameaça ao país. Há um contraste, aliás, entre a posição que esse relatório coloca a Rússia e a China. Enquanto a Rússia é colocada como uma grande ameaça, a China é estabelecida como um competidor sistêmico, aliás, uma linguagem bastante parecida com aquela utilizada pelos Estados Unidos. E o aumento do número de ogivas totais que o Reino Unido pode ter, segundo essa reforma proposta por Boris Johnson, acaba tendo outras consequências, como, por exemplo, a intenção britânica de diminuir o número de soldados, de tanques e de determinados modelos de caça, o que não deixa de ser curioso, sobretudo levando em consideração que o mesmo relatório diz que o Reino Unido deve ampliar a sua capacidade de resposta a ameaças em diversas partes do mundo. Portanto, ao se ter a intenção de aumentar a sua capacidade de resposta globalmente, o Reino Unido diminui sua presença física, material em diversos lugares, para apostar mais em armas nucleares. Para dar suporte a essa estratégia, o Reino Unido pretende reformar bases militares em países como Omã, Quênia, Singapura, Chipre, Gibraltar e Alemanha. E pensando geograficamente, o Reino Unido olha para dois lados diferentes. Por um lado, mantém os Estados Unidos numa posição absolutamente privilegiada como parceiro fundamental da sua estratégia de política externa. Por outro lado, o Reino Unido reconhece a importância absolutamente estratégica do Pacífico, naturalmente a região mais importante da geopolítica atual, com a ascensão da China e com o crescimento acelerado tanto das economias da região quanto dos investimentos militares. O relatório de Boris Johnson aponta muito mais do que apenas a posição britânica no sistema internacional, mas diz muito sobre as tendências de volta das tensões geopolíticas que nós observamos ao longo dos últimos 20 anos e que seguem acelerando nesse momento. Me chamou bastante a atenção que nesse relatório, por exemplo, são colocadas como ameaças as grandes empresas de tecnologia capazes de roubar dados dos cidadãos
em mexer, por exemplo, com a democracia desses estados. Por mais que isso possa parecer uma grande inovação da política internacional, nós voltamos à ideia de que um país estrangeiro pode se imiscuir nos assuntos domésticos de estados ocidentais e, portanto, não é tão estranho assim que ele conviva no mesmo relatório com a ideia de aumento do arsenal nuclear britânico. E a própria ideia de retomada da importância do arsenal nuclear também não é exatamente uma novidade britânica. Os Estados Unidos de Donald Trump disseram no passado que pretendiam ampliar o número de armas nucleares táticas dos Estados Unidos, que são aquelas armas nucleares de potência menor e, portanto, que têm uma probabilidade maior de serem utilizadas em casos de emergência na segurança de um país. Se desde o fim da Guerra Fria a impressão que se tinha era de que a geopolítica vinha perdendo importância e que as armas nucleares eram basicamente artefatos quase decorativos, o que nós vemos nesse momento é a volta de assuntos antigos com uma roupagem renovada. Se você ouviu essa coluna até aqui é porque os temas do Petit Jornal te interessam e você pode se tornar um apoiador do nosso projeto. Para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br e pode se tornar um apoiador do nosso projeto. E recomendo ainda que você entre no site petitcursos.com.br para dar uma olhada no nosso portfólio de cursos e aulas gratuitas. Tenho certeza que diversas aulas e cursos por lá vão te interessar. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.